Oi, gente, eu sou Yasmin, eu sou do segundo ano de Informática Matutino no campus de Guajará-Mirim, Rondônia. E eu vou falar um pouquinho sobre trocas térmicas, vou falar um pouquinho sobre máquinas térmicas e um pouquinho também sobre ondulatório. Aqui eu peguei o exemplo do ar-condicionado, então eu já vou fazendo a primeira pergunta. Por que numa sala que esteja gelada devido ao resfriamento do ar-condicionado, quando a gente toca na parede e toca na maçaneta, que é de metal da porta, a gente percebe ou tem a sensação de que um tá mais frio do que o outro, sendo que na verdade está tudo na mesma temperatura. É uma boa questão para a gente começar a entender sobre as trocas térmicas por meio da convecção. Então, tá. Na verdade, a maçaneta não tá mais fria do que a parede. Na verdade, ambas estão na mesma temperatura. O que acontece é que a maçaneta, por ser feita de metal, ela é uma boa condutora de calor. Então, quando a gente toca na maçaneta, a gente tem a sensação de que ela está mais fria, só que na verdade ela não está mais fria. A questão é que ela roubou o calor da sua pele de uma forma tão rápida que você achou que ela estava mais fria do que a parede. Porque você toca na parede e você sente ela de uma certa temperatura, mas na verdade ambas estão na mesma temperatura. O que acontece é que, como eu disse, o metal ele rouba calor muito fácil por ser um bom condutor. Então, outro ponto a se destacar é que o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Então, é como se fosse uma ilusão. Na verdade, o que existe é o calor. Então, a partir disso, a gente pode falar agora sobre troca de calor por convecção. Bom, troca de calor por convecção nada mais é que um processo em que há uma troca de calor de um corpo para outro, de um mais quente para um mais frio. Bom, a convecção ela é através de fluidos, que são líquidos ou gases. A gente sempre tem aquela ideia, né, de confundir fluidos, achar que é só líquido e gases, não é? Mas na verdade, gases e líquidos são parte do grupo de fluidos. Então, aqui, nesse meu exemplo de ar-condicionado, acontece o seguinte. Outra pergunta agora, por que a gente tem que colocar o ar-condicionado sempre lá em cima da parede? É uma boa questão. Por quê? Isso acontece porque, vamos pensar o seguinte, a gente está numa sala, essa sala ela tá bem quente e a gente vai ligar o ar-condicionado, fechar tudo, né? Isolar para que o ar não vaze, etc, etc, e que ela fique mais fria. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, ela começa a soltar aquele ar friozinho. E aí o que acontece? A sala ela tá quente, então ela tem ar quente dentro dela. Aqui eu destaquei que o ar quente ele sobe, porque ele é mais leve. Então, o ar quente da sala, ele tende a subir. A partir do momento em que ele sobe, ele se depara com quem? Com o ar condicionado, que tá jogando ali, ó, o ar frio. E quando ele se encontra com o ar frio, o que acontece? O ar resfria, óbvio, né? Ele resfria, mas o que acontece? Já que ele resfria, ele fica mais pesado. Se ele fica mais pesado, ele desce. E quando ele desce, o que acontece? Com o ar quente que tá lá embaixo, ele esquenta, ele fica quente. E o que acontece com o ar quente? Ele sobe. E aí quando ele sobe, ele se depara com quem? Com o ar frio, então ele resfria. E aí se ele resfria, ele desce. E aí se ele desce, ele vira ar quente e ele sobe. Então é meio que nessa lógica é um ciclo infinito até que ele chega no quê? Exatamente. Ele chega no equilíbrio térmico. Então o que acontece? Ele cessa a troca de calor. O que é muito interessante, né? Ele chegou ali num certo ponto, já não tem mais ar frio, já não tem mais ar quente. O que acontece? Equilíbrio térmico. E isso se chama corrente de convecção. Isso acontece em diversos tipos de processo de troca de calor por convecção. Com panela, a água, né, na panela sendo esquentada, no refrigerador, etc, etc. Aqui também, e acontece todo o tempo, mas diferente da panela,
da água, quer dizer, esquentando na panela, a gente não percebe essa corrente de convecção. Porque quando a água, por exemplo, está fervendo, a gente está vendo ali um grau de tensão enorme dos átomos. Mas aqui não, a gente não vê, porque a gente não é um furacão acontecendo aqui na sala, mas a gente sabe que está acontecendo corrente de convecção o tempo inteiro. Eita, passei o slide sem querer. Bom, eu coloquei aqui a fórmula de densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. E um ponto legal a se destacar que quanto maior o volume, menor é a densidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre máquina térmica. O que seriam máquinas térmicas? Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter a energia térmica em energia mecânica. Aqui nesse exemplo, como vocês podem ver, eu usei a geladeira, que é um dos tipos de máquina térmica. Bom, aqui nessa foto, eu tirei foto do meu congelador, mais uma partezinha da geladeira para demonstrar, né, para deixar claro que é tudo junto. Não é daquelas tipo de geladeira que é separado, né, refrigerador e a parte de baixo da geladeira. Bom, é tudo junto aqui na minha. Agora eu vou explicar mais ou menos como que ela funciona, como que é classificada e etc. Bom, a geladeira é o exemplo de máquina refrigeradora. São máquinas térmicas que operam no sentido inverso. No caso, elas retiram calor de uma fonte fria para transmitir a uma fonte quente. No entanto, né, ela realiza um processo não espontâneo de transmissão de calor por meio de um material que realiza trabalho entre uma fonte fria e uma fonte quente. As geladeiras, elas retiram calor de dentro, que está frio, e entregam ao ambiente externo, que está mais quente, né? Vocês podem ver na parte de trás, por exemplo, da geladeira, isso, com o motorzinho que está bem quente lá, e, enfim, joga para o ambiente externo. Bom, isso é possível, né? Porque existe um fluido que circula por um sistema fechado de canos de metal que ficam conectados ao motor elétrico, que eu acabei de citar. Bom, nas geladeiras antigas, né, o gás utilizado da geladeira era o R12. Bom, nas atuais agora, né, sofreu modificações e agora eles utilizam o MP39. Esse fluido ele tem as seguintes características: alto calor latente, baixa temperatura de ebulição, né, que fica fácil de vaporizar pouco calor, não ser explosivo e não ser corrosivo e ser inodoro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais partes do funcionamento da geladeira. Bom, são 4 etapas, então vamos começar pela etapa 1, que é um motor compressor. O motor elétrico, ele rapidamente comprime o fluido no estado gasoso, aumentando a temperatura e a pressão. Há um trabalho realizado sobre o fluido no momento, ou seja, é fornecida energia externa ao sistema, a qual veio a transformação da energia elétrica em trabalho para comprimir o gás. Na segunda etapa é a parte do condensador. O fato do volume ter diminuído pelo compressor do motor faz com que o fluido adquira alta pressão e alta temperatura. O que é um pouquinho diferente, né, lá da convecção, porque a pressão lá não faz tanta diferença, né, não existe tanta pressão assim quanto na máquina térmica, né, na geladeira, porque isso faz a maior diferença. Quanto maior é a pressão, maior também a temperatura. É igual. Bom, enfim, né? Ele passa pelo condensador, que é formado por uma serpentina metálica, né? Que tem esse formato para aumentar a superfície de troca de calor com o ambiente. Na parte de trás da geladeira está o radiador. No geral, ele tem uma cor meio escura, né? Para favorecer a troca de calor com o ambiente. E após o fluido quente passar pelo radiador e ceder calor para o ambiente, ele se torna líquido. E seu volume, né, e temperatura diminui e pressão permanece constante. Bom, agora na terceira etapa é o tubo capilar e o evaporador. O fluido, que agora está líquido, ele passa por um tubo muito fino, chegando ao evaporador, que é uma serpentina, né, que fica atrás do congelador. E essa serpentina ela tem um volume muito maior do que aquele por onde ela veio, provocando assim, né, uma diminuição considerável da pressão, o suficiente para evaporar. E ao evaporar, o fluido retira o calor da parte interna da geladeira e acaba resfriando ela. É o que acontece com o resfriamento da geladeira. Agora, na etapa 4, é o evaporador e o compressor. Após ele ser evaporado, o fluido
a baixa temperatura e a baixa pressão, é aspirado de volta ao compressor, onde ele vai ser novamente comprimido, o que vai ocasionar o seu aquecimento a uma temperatura superior à do ambiente externo. Pode estar um pouco confuso agora, né? Porque são muitos nomes técnicos e muita ladainha técnica, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples agora para vocês entenderem porque é considerado uma máquina térmica e coisas assim. Bom, segundo o enunciado de Kelvin Planck, é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Se levarmos em consideração, ou em conta, né, que o fato de que a energia térmica flui da fonte quente para a fonte fria, podemos enunciar a segunda lei da termodinâmica, da seguinte forma, segundo o enunciado de Clausius. É impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para o outro que esteja a uma temperatura maior. Disso a gente conclui que o calor só pode passar de um sistema de menos temperatura para outro de maior temperatura se o agente externo realizar um trabalho sobre esse sistema, que é o que acontece em máquinas frigoríficas, no caso a nossa querida geladeira, né? Como eu disse, ela tem um motor externo trabalhando por ela. É por isso que ela é chamada de máquina térmica inversa. Normalmente acontece o contrário em outros tipos de máquinas, tipo o motor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ondulatório. Eu separei aqui um exemplo clássico de mouse via Bluetooth. E eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão de dados dele por ondas. Bom, esse tipo de tecnologia utiliza ondas de rádio, que são um tipo de ondas eletromagnéticas, cujas frequências são menores que as frequências de micro-ondas e do infravermelho. As frequências correspondentes às ondas de rádio se estendem entre 3 kHz e 300 GHz. Por se tratar de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio são capazes de propagar-se no vácuo na velocidade da luz, diferente das ondas mecânicas, que isso já não ocorre, porque para essas ondas mecânicas se propagarem, elas necessitam de um meio material, o que não acontece nas ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo, no espaço e etc. Bom, nessa tecnologia, as informações são transferidas por meio de ondas de radiofrequência, como já dito. Assim, depois da gente parear o dispositivo que vai utilizar ele, os dados são enviados através de ondas que possuem frequência de mais ou menos 2,4 GHz, que seria mais ou menos 2,4 bilhões de ondas por segundo. As caixas de som, fones de ouvidos, headsets, sem fio são exemplos de aplicações de transferência de informações feitas a partir do Bluetooth. Então, como eu só tinha esse Bluetooth aqui em casa, na verdade eu tinha um rádio. Um rádio não, uma caixa de som, né? Que também tem Bluetooth, só que ela tem outros tipos de coisa e eu não queria muito falar sobre ela. Então eu preferi escolher esse daí, que é totalmente via Bluetooth. A empresa desenvolvedora dessa tecnologia escolheu esse nome Bluetooth, né, que significa dente azul, em homenagem ao rei dinamarquês Harald Bluetooth, creio que se fala assim o nome dele. Ele foi famoso, né, por unir o seu país à Noruega. Assim como um rei uniu duas nações, né, a ideia da tecnologia é conectar dispositivos na troca de informações à distância. Assim como, entre aspas, né, o rei fez, unindo o país dele a outro país. Então, vou falar um pouquinho agora sobre como que elas são produzidas. Bom, toda radiação eletromagnética pode ser considerada como onda que ondula através de um campo eletromagnético. Eles são produzidos quando uma partícula eletricamente carregada, geralmente um elétron, muda a velocidade ou a direção do movimento dele. Bom, isso pode acontecer de várias maneiras, como o aquecimento de átomos e moléculas, e mudanças no nível de energia dos elétrons também. As ondas geradas pelos transmissores de rádio, elas resultam do fluxo de corrente elétrica. A frequência e o comprimento da onda dependem da quantidade de energia que é envolvida, com frequências mais altas e comprimentos de onda mais curtos, indicando energia mais altas também. Se a mudança da energia for relativamente pequena, poderão ser produzidas ondas de rádio, que no caso é o que acontece, relativamente pequenas em comparações a de micro-ondas e a do infravermelho.
Falei bastante sobre onda, mas eu acabei esquecendo de falar um pouquinho sobre como esse mouse funciona. Bom, ele basicamente funciona como os controles remotos. No entanto, os controles remotos funcionam através de infravermelhos. Aqui já utiliza a tecnologia do Bluetooth, como eu acabei de escrever sobre ela, né? O mouse, ele é meio que um emissor de ondas, e o notebook, ou o computador que a gente for conectar, vai ter um receptor de ondas, vai captar as perturbações das ondas emitidas pelo nosso querido mouse. Quando a gente clica com o mouse, ele emite a onda, né? Que é captada pelo receptor do notebook. E bom, uma onda eletromagnética, ela consegue gerar movimentos em cargas elétricas. É basicamente isso. E agora eu vou passar para as referências bibliográficas. Tudo que eu disse aqui tem embasamento em sites e em apostilas que eu busquei e achei útil falar aqui no vídeo. Bom, basicamente tudo que eu disse aqui durante a apresentação eu peguei nesses sites. Mundo Educação, Portal São Francisco, curso Enem gratuito, peguei do Descomplica, também peguei de aulas do Descomplica, só que eu não posso jogar o link aqui porque não tem como acessar se eu não for aluno, né? Brasil Escola, curso online de segurança do trabalho, o UOL também. E basicamente essas são as referências. Eu não disse nada aqui sem ter pesquisado antes, então é isso. Obrigada pela atenção. Tchau.